Bom, há cerca de 2 anos atrás, eu fiz alguns vídeos falando de Santo Atanásio e da crise ariana que aconteceu na igreja naquela época, né? Porém, caiu nas minhas mãos este pequeno livro falando exatamente sobre isso, do Lucas Lancaster, né? Santo Atanásio e a crise ariana. É um livrinho de 990 páginas, né? Extremamente detalhado, e ele me fez tomar conta de que eu falei algumas coisas erradas naqueles livros, né? Naqueles vídeos, aliás. Então, por amor à verdade, né? A gente deve corrigir aquilo que está errado, né? Então, uma coisa que eu falei naquela ocasião é que, por ocasião do Concílio de Nicéia, que foi convocado pelo imperador Constantino, o Papa da época São Silvestre I, em protesto a essa convocação do imperador Constantino, ele se recusou a ir ao concílio e levou três legados seus para representá-lo, mas ele mesmo não foi, certo? Por quê? Porque quem teria que ter convocado o concílio era ele, o Papa, e não o imperador, né? Mas na verdade não foi bem assim. É verdade que o imperador Constantino convocou o concílio, sim. Isso é verdade. Porém, juntamente com o Papa Silvestre. Então, o Papa Silvestre também convocou o concílio e não foi devido à idade avançada dele, né? Naquela ocasião, não era fácil, as viagens não eram fáceis igual é hoje em dia. Hoje nós temos carro, avião, até helicóptero, dependendo do caso, né? Enfim, hoje é muito fácil se deslocar, o que não era naquela época. Apesar de o imperador ter colocado toda a estrutura do império é, à disposição dos bispos, não era tão simples assim. Então, o Papa Silvestre, São Silvestre, já idoso, não podendo comparecer, mandou os seus legados. Então, é o que diz aqui o livro na página 185, né? Apesar de ter sido iniciativa de Constantino, o Concílio de Nicéia foi convocado tanto por ele, ou seja, pelo imperador Constantino, quanto pelo Papa Silvestre I. Aí ele coloca aqui uma nota de rodapé muito interessante. Então, comenta São Roberto Bellarmino que isso só começou a ser negado, ou seja, que o Papa São Silvestre convocou o concílio, né? Isso só começou a ser negado pelos historiadores protestantes, ou seja, depois do ano 1517, né? Que divulgaram que o Concílio de Nicéia foi iniciativa isolada de Constantino sem concurso do Papa, ou seja, isso não é verdade. O santo doutor, ou seja, São Roberto Bellarmino, né, elenca, porém, alguns testemunhos posteriores que demonstram o contrário. No final daquele século, por exemplo, o Papa Damaso I afirmou que o Concílio de Nicéia foi celebrado com o consentimento de Silvestre. O terceiro concílio de Constantinopla, ou Torocim, diz explicitamente em suas atas que Constantino e Silvestre reuniram imediatamente o grande concílio de Nicéia. Certo? Certo? Então, é mentira que o Papa São Silvestre não convocou o concílio. Ele convocou sim, juntamente com o imperador Constantino. Aí ele diz aqui ainda, na página 186, né, corroborando aquilo que a gente já tinha dito. O Papa Silvestre I, em razão de sua idade avançada, não pôde fazer a longa viagem de Roma a Nicéia, mas enviou como seus legados o já mencionado bispo Ósio de Córdoba, grande bispo, respeitado e reverenciado em todo o orbe, e dois padres chamados Vito e Vicente, né? Interessante que, como dito, o Papa São Silvestre em pessoa não foi, mas quando chegaram os legados dele, Ósio e Vito e Vicente, o imperador colocou eles no lugar de destaque do concílio. Ou seja, ele imperador, saiu da cátedra dele e colocou os legados papais. Por quê? Porque eles estavam com a autoridade do Papa naquela ocasião. Então, eles foram colocados em destaque e eles foram os primeiros a assinar o Concílio de Nicéia. Ou seja, eles, em nome do Papa, foram os primeiros. Um bispo, é verdade, bispo lá da Espanha, que na época a Espanha
era uma província bem distante do império, né? Então não era uma das mais importantes províncias, né? Mas um bispo de uma província distante, e dois padres, dois simples presbíteros, foram os primeiros a assinar. Por quê? Porque eles estavam lá em nome do Papa, né? Para vocês verem a autoridade do Papa, já naquela época, né? Agora, e Constantino, então? Qual foi a participação dele nesse concílio, né? Já que ele convocou o concílio, ele deve ter tido alguma participação, né? Na verdade, Constantino acompanhou todo o concílio, mas só assistiu ao concílio, ele não interferiu em nada. Só na abertura ele fez um discurso, que eu vou ler aqui o discurso dele, e depois apenas acompanhou. Então, olha o que disse o imperador Constantino quando dá a abertura do concílio. Agora, palavras do Constantino. Meu maior desejo, meus amigos, era vê-los reunidos. Agradeço a Deus por, a todos os favores que ele me concedeu, ter acrescentado o maior, o de vê-los todos aqui animados com o mesmo sentimento. Que nenhum inimigo malicioso venha agora nos privar desta felicidade. E depois que vencermos os inimigos de Cristo, o espírito maligno não tente mais ferir a lei de Deus com novas blasfêmias. Lembrando que, recentemente, a igreja tinha passado pela maior perseguição, né? A perseguição de Diocleciano, que teve muitos mártires, né? E você chegar ao imperador do Império Romano dizer isto, olha, o espírito maligno não tente mais ferir a lei de Deus com novas blasfemas, isso era uma coisa inimaginável na época, né? Então, aí continua Constantino. Considero a desunião da igreja um mal mais terrível e doloroso do que qualquer sorte de guerra. Depois de conquistar pela graça de Deus os meus inimigos, pensei que não tinha mais nada a fazer do que agradecer-lhe alegremente. Quando me disseram sobre a divisão que surgiu entre vós, aí ele está falando por causa da crise ariana, né? Estava eu convencido de que não deveria cuidar de nenhum outro assunto antes de resolver este. E é pelo desejo de lhe ser útil que eu vos convoquei sem demora. Eu não acreditarei que meu fim será alcançado até que eu tenha unido a mente de todos vós, até que eu veja reinar entre vós aquela paz e união que fosses vós comissionados, como ungidos do Senhor. Ele está falando dos bispos, que são ungidos do Senhor, para pregar aos outros. Não hesitem, meus amigos, não hesitem, servos de Deus, de banir todas as causas de dissensão, de resolver as dificuldades de acordo com as leis da paz, a fim de realizar a obra mais agradável a Deus, algo que me causará uma infinita alegria. Esse é o discurso de Constantino. Agora vem o livro dizendo, né? Ao encerrar seu discurso, Constantino concluiu a abertura do concílio com um gesto um tanto teatral, mas notável e até admirável. Aí, declarando-se incompetente para julgar as questões próprias da igreja, cuja autoridade estava acima da sua, Constantino encerrou assim sua participação no concílio. Esteve, é verdade, presente durante as sessões, mas apenas assistiu a elas. Jamais tomou parte ou influenciou no rumo dos debates. Tá? Isso é importante ser dito, por quê? Porque o Constantino sabia o lugar dele. Ele era o imperador, ele era a maior autoridade do império, é verdade. Mas ele sabia que ele cuidava do império e a igreja cuidava da igreja. Os bispos tinham autoridade sobre a igreja, não ele. E ele até se considerava abaixo dos bispos, para vocês verem a importância. Isso é importante de ser dito, porque muita gente diz que Constantino, que é quem fundou a igreja, ele que inventou o papado, tudo balela, tudo mentira. Tem um monte de... Claro, esse não é o assunto do vídeo aqui, né? Não dá para falar sobre tudo, senão o vídeo vai durar horas, né? Agora, e Santo Atanásio? Já que a gente está falando aqueles vídeos que eu fiz outrora era de Santo Atanásio, e esse vídeo também é de Santo Atanásio, eu pergunto, qual a participação de Santo Atanásio nesse concílio de Nicéia? Lembrando que o concílio de Nicéia é o que nos deu o credo de Nicéia, que a igreja reza até hoje. Depois veio o concílio de Constantinopla, que colocou um pouco mais, acrescentou alguma coisinha a mais, só que e hoje a gente tem o credo niceno constantinopolitano, né? Que nós rezamos até hoje
nas nossas missas, principalmente as missas solenes, né? E as missas dominicais. Então, foi muito importante esse concílio. Agora, eu pergunto então, qual a participação de Santo Atanásio nesse concílio, né? Santo Atanásio, até então, era só um diácono, e ele foi ao concílio como secretário do bispo Santo Alexandre, o bispo de Alexandria, Santo Alexandre. E esse bispo, muito importante, ele foi o primeiro bispo a combater o arianismo, porque Ário era um padre da diocese dele, né? Então ele era subordinado a Santo Alexandre, e Santo Alexandre foi o primeiro bispo a combater essa heresia terrível, foi a heresia ariana, né? Então, ele foi, a princípio, só como um secretário de Santo Alexandre. Ele era um homem de confiança de Santo Alexandre, né? Então, só que Santo Alexandre já sabia quem era Santo Atanásio. Tanto que, posteriormente, quando Santo Alexandre morreu, ele indicou Santo Atanásio para sucedê-lo, certo? Porque ele já sabia quem era esse mero diácono, vamos dizer, que era o secretário dele. Então, olha o que diz aqui. Em dado momento, Santo Alexandre pediu a palavra e fez um gesto indicativo para que Atanásio se levantasse. Olha o meu diácono aqui, eu sou um diácono, mas quero que ele se levante. Acreditava que, apesar da juventude de seu querido diácono, ele era o homem mais capaz de causar dano aos sectários arianos. E o que fez Santo Atanásio? Então aqui, inspirado pelo Espírito Santo, Atanásio tirou da névoa cada uma das verdades da fé que propositalmente Ário colocara no escuro. A fraseologia trêmula e nebulosa do herege, Santo Atanásio respondeu com uma linguagem clara, firme, inequívoca. Mostrou à Santa Assembleia a astúcia dos arianos e a monstruosidade de suas invocações. Destruiu cada um dos bispos hereges que ousava defender Ário contra Cristo. Entre eles Eusébio de Nicomédia, Teógenes de Nicéia, Maris da Calcedônia. Um a um foram flagelados pelo açoite aguçado da boca de Atanásio, enquanto discursava em nome da verdade guardada pela Igreja. Mas aqueles espíritos orgulhosos não suportavam a refutação pela verdade. Por isso gritavam, saltavam, berravam para silenciar Atanásio, de quem bastava, contudo, uma só palavra luminosa para calar-lhes a boca e permitir ao jovem diácono que continuasse a demonstrar o dogma apostólico com uma nitidez que encerrava todas as dúvidas, que acalentava os corações pela verdade sublime da Santíssima Trindade e a encarnação do Verbo. E assim mostrou de uma forma definitiva ao Concílio de Nicéia qual era o dogma cristão, e sem o desejar apresentou-se a si mesmo a toda a Igreja Católica ali representada, com sua alma movida por um amor invencível pela verdade. Então, a partir daquele momento, a Igreja conheceu quem era Santo Atanásio, né? Então, esse é o grande homem que, talvez o maior santo daquele tempo, né, que combateu a terrível heresia do arianismo. E eu queria terminar esse vídeo falando do Bispo Ósio de Córdoba, né? Por quê? Porque naqueles vídeos que eu citei, de cerca de 2 anos atrás, eu citei o grande Bispo Ósio de Córdoba, que foi o representante do Papa nesse concílio, né? E foi também um dos maiores combatentes da heresia ariana, né? Eu não compreendo porque ele não é canonizado. Eu acho que não é, porque todo mundo fala Santo Atanásio, Santo Hilário do Poitiers, Santo Alexandre, mas Ósio de Córdoba você fala Bispo Ósio de Córdoba, então não deve ser canonizado. Não entendo. Esse homem era santo, um dos maiores combatentes do arianismo, e foi também, claro, um dos maiores perseguidos pelos arianos, né? E na ocasião eu citei uma carta que ele escreveu para o imperador Constâncio, que era o filho do Constantino, né? Esse sim é um herege ariano e perseguidor dos católicos verdadeiros, né? E perseguiu o próprio Bispo Ósio, né? Porque ele trabalhava para os arianos, né? Infelizmente, esse imperador ímpio, que sucedeu o imperador Constantino, né? E eu falei que, numa ocasião, o Bispo Ósio falou para o imperador, olha, você cuide das coisas do império, as coisas da igreja deixa para nós bispos que temos essa incumbência de cuidar das coisas da igreja, ou seja, não se intrometa nos assuntos da igreja, né? E eu queria ler
esse trecho dessa carta do Santo Ósio, do Bispo Ósio de Córdoba, né? Esse trecho que ele escreveu para o imperador. Olha o que é um cristão de verdade, um cristão combatente, um cristão que ama a verdade católica, né? Então ele diz: cessai, vos peço, de agir assim, ou seja, de se intrometer nas coisas da igreja, de perseguir os católicos, né? E lembrai-vos que sou um homem mortal. Temei o dia do julgamento. Não interfirais nos assuntos da igreja. Não legisleis sobre coisas desta natureza. Não. Contentai-vos de ouvi-las e receber de nós, ou seja, nós, os bispos, que vamos legislar sobre a igreja. Você contente-se de ouvir o que nós vamos dizer. Deus vos deu o império, a nós confiou a igreja. Aqueles que, por vias oblíquas, tentam tirar vossos direitos, não podem fazê-lo sem se opor à ordem divinamente estabelecida. Atraindo para vós o poder eclesiástico, seríeis culpável do mesmo crime. Está escrito com efeito: dê a César o que compete a César, e a Deus o que compete a Deus. Não, mas é permitido a vós, imperador, oferecer incenso e pontificar, assim como não é permitido a nós mesmos aspirarmos a reinar sobre as nações. Escrevo isso pelo cuidado que tenho para com a vossa salvação. Quanto àquilo que me mandais, eis a minha posição. Eu não comungarei com os arianos, anatematizo-os por sua heresia. Olha o que ele diz: não comungarei com eles. Ou seja, eles se recusavam até de estar junto dos hereges. Eles não comungavam, não celebravam junto. Essa é a atitude católica, certo? É ao contrário do ecumenismo que diz aí, vamos celebrar juntos, vamos comungar juntos. Teve celebrações até que pegaram herege protestante para dar comunhão pro... Enfim, nossa, não preciso nem falar o que tem acontecido na igreja, né? Então, esse é o espírito verdadeiramente católico. E desse grande homem, o Bispo Ósio de Córdoba, né? Talvez ele, sendo espanhol, já estava mostrando a combatividade do povo espanhol, né? O povo ibérico, que depois viria a cristianizar praticamente o mundo inteiro, né? Graças a Deus, nós mesmos somos descendentes desse grande povo, que é o povo ibérico, né? Portugueses e espanhóis, né? Então, e é também por isso que eu fiz questão de colocar aqui do lado Nossa Senhora de Covadonga, né? Que Nossa Senhora de Covadonga apareceu muitos anos depois, claro, ela não é do tempo do Bispo Ósio de Córdoba, né? Mas ela, através da aparição dela, né, nas Astúrias, que começou a reconquista do território ibérico, expulsando os ímpios, os muçulmanos que lá ocuparam, né? E os cristãos conseguiram reconquistar, né, aquele território para a igreja, né, para Deus e para a igreja, né, expulsando aqueles muçulmanos que lá tiraram o território dos cristãos, né. Então, em homenagem ao Ósio de Córdoba, que eu coloco aqui também, e a Santo Atanásio também, a Nossa Senhora de Covadonga, mesmo sendo ela bem posterior, né, aparentemente não teria nenhuma relação com a crise ariana, mas eu acho que tem sim, porque ela mostra o espírito que tem que ter o católico, o espírito combativo, não só contra as heresias, mas contra, se for do caso, até contra os hereges, por que não? Né? Não por ódio, mas por amor à verdade. Então é isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.